Boa tarde, deputadas, boa tarde, deputados, boa tarde, catarinense. É com muita alegria que iniciamos a nossa semana neste momento e, sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão. Eu convido o deputado secretário Ricardo Alba que proceda a leitura da ata da última sessão. Boa tarde, senhor presidente, colegas deputados, cidadãos catarinenses. Ata da 68ª sessão ordinária da terceira sessão legislativa da 19ª legislatura da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, realizada dia 22 de julho de 2021. Presidência, deputado Nilson Berlanda. Secretaria, deputado Silvio Drevik, ADOC. Às 9 horas do dia 22 do mês de julho de 2021, nesta cidade de Florianópolis, capital do estado, reuniu-se a Assembleia Legislativa em sessão ordinária. Havendo quórum regimental, o senhor presidente declarou abertos os trabalhos e convidou o senhor deputado Silvio Drevik para, como secretário ad hoc, proceder à leitura da ata da sessão anterior, que, em consonância com o parágrafo 1º do artigo 106 do Regimento Interno, o senhor presidente deu-a por aprovada. Expediente, o senhor presidente solicitou que se procedesse à distribuição. Breves comunicações, sem registro de oradores. Grande expediente, não houve uso do horário destinado aos partidos políticos. Ordem do dia. Foram aprovados os pedidos de informação número 541/2021 e as moções números 564 a 570/2021. Dando continuidade à ordem do dia, o senhor presidente deferiu os requerimentos números 1319 a 1333/2021 e comunicou que encaminhará aos destinatários as indicações números 1626 a 1629 e 1631 a 1634/2021. Explicações pessoais. Não houve oradores inscritos. Nada mais havendo, o senhor presidente, antes de encerrar a sessão, convocou outra ordinária para terça-feira, no horário regimental. Para constar, eu, primeiro secretário, lavrei a presente ata. Obrigado, deputado Ricardo Alba. Em consonância com o parágrafo 1º do artigo número 106 do Regimento Interno, eu dou a ata por aprovada. Solicito a assessoria que proceda à distribuição de expedientes. Já entraremos em breves comunicações e hoje está escrita a nossa querida deputada do Oeste de Santa Catarina, Luciane Carminati. Vossa Excelência terá 10 minutos, deputada. Ok, obrigada, presidente, já o cumprimentando e também cumprimentando a todos os colegas deputados e deputadas. Quero fazer a minha manifestação no dia de hoje sobre o tema da cultura. A partir do momento em que eu assumi a presidência da Comissão de Educação, Cultura e Desporto, nós temos acompanhado de perto e tratado muito desse tema. Eu quero, então, mais uma vez, resgatar o histórico, especialmente deste ano, em relação aos investimentos na área da cultura. Em março deste ano, me reuni com a ex-presidente da Fundação Catarinense de Cultura para tratar de uma pauta longa. No dia 20 de maio, me reuni novamente com o atual presidente e tratei dos mesmos assuntos. E por que eu venho a esta tribuna para falar sobre isso novamente? Porque de lá para cá nada mudou. Está tudo parado. Estamos entrando no 8º mês do ano e o setor cultural não teve nenhum tipo de apoio. Um dos setores mais atingidos pela pandemia, que ainda não acabou, quero lembrar a todos e todas, continua este setor abandonado. Na última reunião, recebemos a informação de que o prêmio Elizabeth Anderle de Estímulo à Cultura, que por lei deve ser lançado anualmente, seria lançado até a metade de junho. Pois bem, nós estamos no final do mês 7, do mês de julho, e nada. Eu quero só lembrar que na agenda que o governador fez ao Oeste, inicialmente estava previsto o lançamento do edital do prêmio Elizabeth Anderle, mas depois ele não foi concretizado.
Outro setor, que é o setor do cinema, também aguarda o lançamento do Prêmio Catarinense de Cinema, também previsto em lei. Nós perguntamos quando é que esses prêmios serão lançados, tanto o Elizabeth Anderle quanto o Prêmio Catarinense de Cinema. A Lei Federal Aldir Blanc foi finalmente destravada. O Estado de Santa Catarina pode, finalmente, investir a sobra do recurso recebido no ano passado, isto é, mais ou menos 30 milhões de reais. 30 milhões estes, colegas deputados, deputadas e quem nos acompanha pelo YouTube. 30 milhões que estão na conta da Fundação Catarinense de Cultura. Para efeito de comparação, só esta sobra, 30 milhões, representa 11 milhões a mais do que todo o orçamento da cultura para o estado de Santa Catarina. Esta sobra de 30 milhões é vital para a sobrevivência do setor. A pergunta que eu faço, mais uma vez, é: quando serão lançados os editais para distribuição deste recurso de 30 milhões que está parado desde o final do ano passado na conta do governo do estado? A lei do mecenato é outra lei que também não avança na área da cultura. A pergunta é: e o que de fato está faltando? Só está faltando a Fundação Catarinense de Cultura abrir a plataforma para credenciamento dos projetos. Já se passaram 2 anos da aprovação desta lei. Qual é o prazo para que isto aconteça? Qual é o prazo que a Fundação ainda necessita para que a lei do mecenato saia do papel? E, finalmente, concluindo aqui esse meu rol de questionamentos em relação ao setor cultural, eu pergunto sobre o edital emergencial SC Cultura em Sua Casa. Eu quero lembrar que dos 4 milhões destinados a este edital, dos quais 2 milhões foram liberados pela Assembleia Legislativa de Santa Catarina, dos 4 milhões, sobraram 2,4 milhões. E a Fundação Catarinense de Cultura, que deveria ter lançado uma segunda edição no início do ano, está com o recurso parado. O que a Fundação Catarinense de Cultura vai fazer com este recurso? A pergunta é: não vai lançar a segunda edição? A Fundação Catarinense de Cultura vai se apropriar de um recurso que estava predestinado para este edital, que, por sinal, foi um edital novo, pensado e colocado a público justamente em função da pandemia, e que 2 milhões o governo do estado colocou e 2 milhões a Assembleia. Por que não utilizar esses 2,4 milhões que estão também parados? Desta forma, eu quero, mais uma vez, pedir celeridade à gestão da Fundação Catarinense de Cultura. E também queremos pedir transparência. É preciso que a gestão da Fundação Catarinense de Cultura divulgue urgentemente as datas dos lançamentos dos prêmios e editais. Caso haja algum problema, nós pedimos transparência, que se diga por que não se está lançando esses editais, uma vez que o problema não é recurso. O recurso já existe. Mas quais são os entraves que estão postos para que esses recursos não sejam publicizados e colocados à disposição deste setor que gera empregos, é uma cadeia toda, a chamada economia criativa, presente nos municípios todos do estado e estão agonizando por falta de recursos. Então, eu quero terminar aqui, presidente, dizendo que a cultura de Santa Catarina pede urgência. Por favor, urgência. Nós compreendemos a troca
dos administradores, dos gestores da Fundação Catarinense. O que nós não podemos aceitar é que políticas que não são novas, que já estão em andamento, que têm previsão orçamentária, não saiam do papel. Não há motivos para tal. Por isso, eu falo aqui em nome de todo o setor cultural que está agonizando. A cultura pede urgência. Muito obrigada, presidente. Obrigado, deputada Luciane Carminati. Próximo deputado inscrito, deputado Gessé Lopes. Vossa Excelência terá 10 minutos, deputado. Boa tarde a todos que nos acompanham, a todos os deputados aqui presentes, 3, e ao pessoal que está nos acompanhando pela TVAL, e a todos que também acompanham aqui presencialmente. Bom, dos nossos objetivos como deputados, como parlamentares, é fiscalizar o governo do Estado, é questionar o governo do Estado. E eu tenho feito isso desde o início do meu mandato. E, logicamente, por conta disso, eu virei até uma referência onde pessoas deixam lá as suas denúncias. E eu recebi uma que eu não posso deixar de me manifestar aqui, porque tem algumas coisas muito intrigantes ainda que sejam apenas denúncias. Então, a primeira denúncia se trata dessa questão, né, onde há uma denúncia de escândalo de corrupção, entre aspas, na Coordenadoria Regional da Infraestrutura do Extremo Oeste. Então, o que aconteceu lá, o que acontece, segundo a denúncia, supostamente, o coordenador regional da infraestrutura do Extremo Oeste, Eliseu Bilíbio, está usando o carro oficial de forma indevida. Essa é a denúncia que está ali. E, segundo a denúncia, ele usa o carro de forma indevida. Ele mora em Pinhalzinho e vai trabalhar em São Miguel do Oeste, 150 quilômetros todo dia e volta, com o dinheiro do pagador de impostos, com o carro e com o combustível do dinheiro público. E também, segundo a denúncia, ele usa o carro para fins pessoais. Essa é a denúncia que supostamente ele faz isso. Por isso eu aqui estou fazendo um encaminhamento, estou aqui botando em aprovação um pedido de informação, porque nós precisamos saber se o tal do Cruz e Preto, ele é, de fato, do Estado. Então, já estou aqui pedindo o requerimento para que a gente possa fazer este levantamento e ver se o carro utilizado pelo servidor, na verdade, superintendente da infraestrutura do Extremo Oeste, senhor Eliseu Bilíbio, está, de fato, utilizando o carro público para fins particulares. Nós vamos fazer esse levantamento. Outra questão que o denunciante fala naquela reportagem é algo que me chama a atenção. Que ele fala também que aquele carro e aquele servidor, ele faz lobby político e utiliza esse carro também para fazer movimentações políticas em prol de um deputado desta casa, deputado, inclusive, da cidade dele, o deputado do PT, deputado Fabiano. É o que está na reportagem, supostamente ele faz isso. Por isso, nós vamos levantar o questionamento se esse carro é um carro do governo de fato ou não. E pode passar. Próxima imagem. O que estranha é que eu fui atrás do indivíduo.
e só em botar o nome dele no Google, ele é, sim, de fato, um candidato, foi em 2020, um candidato a vice-prefeito pelo Partido dos Trabalhadores. Então, de todo mentira, a informação, a princípio, não é. E o mais curioso, que é onde eu quero chegar, pode passar a próxima imagem. O abençoado, ele foi nomeado no dia 15 de março de 2021. E por que isso me chama atenção? No dia 15 de março de 2021. Porque isso aí, esta data, foi 10 dias antes do processo de abertura do impeachment, onde o eminente deputado votou contra a abertura do processo de impeachment, como diz na reportagem, onde a próxima imagem mostra que o eminente deputado, 10 dias depois, votou contra a abertura do processo de impeachment. Olha, fazer indicações para governo do Estado, isso aí é a prática mais velha do que andar para frente. Mas o que indigna é quando tu imagina que esse tipo de ação possa ter definido o futuro de Santa Catarina, onde os catarinenses foram roubados, perderam sua dignidade com os 33 milhões, e aí em troca de, supostamente, cargos, que não é ilegal, mas é imoral, salvaram o grande culpado dos 33 milhões que não apareceram ainda. E nem vão aparecer, porque, na minha opinião, já foi torrado em campanha eleitoral. E os catarinenses foram roubados, e a Assembleia Legislativa, que tinha o dever de apontar o dedo para o governador e dizer: tu foi o responsável, tu foi omisso, tu não fez o dever de casa, e tem culpa sim. E em vez de nós apontarmos, resolvemos e mostrarmos para o povo catarinense que aqui tem homens, os deputados, em sua grande maioria, fecharam os olhos e estenderam as mãos para o governador. Eu também recebi propostas. Quem esteve lá no meu gabinete, em nome do governador, sabe que eu também recebi propostas. E ele sabe a resposta que ele teve. Porque eu posso ser expulso dessa casa aqui, por processo, por voto, mas eu levo comigo a minha consciência e a minha dignidade. Eu levo comigo as minhas calças, que eu honro. E eu fico indignado porque os catarinenses foram roubados e essa casa foi omissa, foi complacente. E aí eu fico me perguntando também, até quando? Até quando vai ser assim a política? O governador Moisés saiu do anonimato, na expectativa, na esperança da mudança. Todos acreditaram e só faltou trair a mãe dele. Traiu até a sombra dele. Aí a governadora, por 2 oportunidades, chega lá para fazer diferente, parece uma pata-choca. Não fez nada e encheu o governo de picareta. E a base do governo, os suplentes, que estão até hoje aí tentando uma vaga, uma oportunidade, ficam chupando o dedo, enquanto vê os mesmos de sempre andando e nadando de braçada no governo novo do Moisés. Então, catarinenses, quando forem culpar
o governador, e tem que culpar, porque é culpado pelo sumiço dos 33 milhões, vocês têm que lembrar que nessa casa tem deputados culpados também. Porque na hora que tiveram que decidir e julgar pela má administração do dinheiro público, fecharam os olhos e estenderam as mãos. E isso é inadmissível. Isso eu jamais vou compreender e eu jamais vou achar que isso é normal. Não posso achar isso normal. Não posso. Presidente, fica aqui a minha indignação e meu pedido para que o meu requerimento, meu pedido de informação seja aprovado para que a gente possa investigar. Mas essa, servidor, que deve ser aos montes, mas aí está uma denúncia para que a gente possa ver o mau uso de gasolina. Mais 30 segundos, presidente. O mau uso de combustível, do dinheiro público. Mais um minuto, deputado, para concluir. Mau uso do carro público, do dinheiro público, da gasolina, de servidor, se utilizando de um bem público para fazer suas voltas pessoais, suas voltas políticas. É por isso que eu não uso essa naba, por isso que eu tenho nojo. É por isso que eu não uso, porque eu não quero ser colocado no mesmo pacote desse tipo de gente. Isso nós não podemos fechar os olhos. Eu não passo a mão na cabeça de ninguém. Obrigado, presidente. Obrigado, deputado Gessé Lopes. Próximo deputado Bruno Souza. Deputado Bruno. Deputada Paulinha. Deputada, Vossa Excelência, será 10 minutos, deputada. Senhor presidente, meus queridos colegas, trago aqui também alguns assuntos hoje muito relevantes para o nosso Estado. O primeiro deles versa sobre a questão da pesca catarinense. E o meu objeto aqui é trazer uma mensagem de gratidão aos colegas por nós termos caminhado durante todo o exercício de 2020, parte do ano de 2019 com audiências públicas e também no exercício de 2020 na construção de um projeto de lei que foi robustecido pelas audiências públicas promovidas nas cidades, em que o nosso presidente da Comissão de Pesca, o deputado Felipe Estevão, também muito colaborou, que institui a Política Estadual de Pesca Artesanal, Industrial, Armadora e Esportiva do Estado de Santa Catarina. Essa é a matéria que chega para que nós possamos apreciá-la no Parlamento no dia de hoje. E em que pese nós ainda não tenhamos aprovado a matéria, eu já estabeleço aqui a relação de gratidão com o Parlamento, porque foram 2 anos e meio de estudo para que essa matéria amadurecesse e recebesse, por meio dos nossos colegas, inúmeras contribuições. Eu digo a Vossas Excelências que sinto que o nosso mandato dá sentido às nossas vidas, o nosso esforço, o nosso labor, deputado Berlanda, quando de fato a gente consegue entregar um bom produto para Santa Catarina, quando a gente consegue, pelo nosso esforço, fazer algo que efetivamente vai mudar a vida do catarinense, e é isso que a política de pesca vai trazer para nós. Uma das conquistas que ele oferece é a definição que nos faltava do que é a mulher pescadora. Muitas mulheres pescadoras encontraram ao longo do período grande dificuldade de obter o seu justo e merecido seguro defeso no camarão, por exemplo, porque o pós-captura, que trata do desconche, da limpeza do pescado, da preparação para a comercialização, não estava amparado nesse ambiente. Nós temos também a definição, senhor presidente, do trabalho que se faz para a preparação do momento efetivo da pesca e até mesmo a comercialização como parte dessa cadeia.
Então, eu quero muito agradecer a todos os parlamentares que, nas suas devidas comissões, contribuíram para que essa matéria hoje chegasse madura para apreciação no plenário. Se Vossa Excelência também me permite, não posso deixar de fazer uma manifestação ao governador Moisés, ao secretário Tiago Vieira, à sua equipe, pela passagem pelo Oeste Catarinense nesses últimos dias. Muitos parlamentares puderam acompanhar, que tem lá a sua base efetiva de trabalho. Eu tive também o privilégio de participar de 2 dos atos que foram estruturados pelo governo, em que praticamente 500 milhões de reais com recursos próprios foram entregues para a população, para rodovias estaduais que precisavam de recuperação emergente, como é o caso de Abelardo Luz, senhor presidente. No trecho de Abelardo até o entroncamento com a BR-280, na cidade de Clevelândia, um trecho de extremo adensamento para a agricultura e para a economia catarinense, que tem se destacado no cenário nacional, tão pujante, mas que, de fato, oferecia risco gravíssimo de vida, não só ao setor produtivo, mas para as pessoas que transitam naquele trecho. Obra que foi requerida, pedida, sonhada, desejada por muitos e muitos colegas aqui nessa casa. E eu comemoro hoje, junto com vocês, junto com o parlamento, esses 16 quilômetros de recuperação asfáltica, que somam só aí 20 milhões de reais. Eu quero também, senhor presidente, deixar a minha gratidão ao governador Moisés, ao secretário Tiago Vieira, pelos investimentos que estão sendo promovidos na nossa linda Piratuba, uma das cidades mais charmosas do estado de Santa Catarina e com grande potencial turístico, que tem no prefeito Billy e no nosso querido vice-prefeito Weber, meu parceiro já de muito tempo, uma dupla incansável que tem premiado a cidade com o máximo do seu esforço no seu dia. E eu menciono Piratuba porque foi uma das cidades, por conta das termas, dos seus parques de águas naturais, um dos municípios que mais foi afetado pela pandemia recentemente, que teve atacada a sua economia de forma muito violenta e que, mais que tudo, precisa do amparo da força do governo do estado para a sua recomposição. E ali, o governo do estado ainda não assinou o convênio, mas está na iminência de promover essa assinatura, já foi para o município nesses últimos dias agora para os ajustes finais e deve retornar para a subscrição do governador, um convênio na ordem de 7.346.000, cujo propósito é promover o asfaltamento da rodovia rural que conecta Santa Catarina ao Rio Grande do Sul. Veja só, mais uma estrada que tem também acesso ao nosso estado vizinho, via barragem da usina hidrelétrica de Machadinho. Uma obra que nos atende em inúmeros laços. Na questão econômica, evidentemente, seja pela mão produtiva da agricultura, pelos talentos que o turismo e as oportunidades que o turismo nos oferece, mas também na integração entre 2 estados tão relevantes e que se irmanam nesse trecho. No total, são cerca de 8 quilômetros, a obra foi dividida em 2 etapas, e eu quero aqui destacar, senhor presidente, nessa minha fala, o quanto é importante o gestor municipal manter a sua fé, a sua perseverança, a sua luta, e é por isso que eu deixo aqui o meu abraço ao prefeito Billy e ao meu querido Weber. Não houve uma ocasião que nós não nos encontrássemos, seja nas minhas visitas a Piratuba, seja nas visitas que eles tiveram aqui em Florianópolis, onde eu pude acolhê-los, em que esta não tenha sido a obra mais desejada, mais requerida por eles. Porque eles têm o pleno entendimento de que, sem o esforço do Estado, esse município jamais poderia absorver esta obra de 7 milhões para si. E aí o exemplo da determinação, do capricho, do investimento na elaboração do projeto, na humildade inenarrável, porque é assim que o prefeito Billy é, para quem o conhece, um homem humilde, querido,
gentil, que sempre torceu, inclusive, para o retorno do governador Moisés e, em nenhuma circunstância, deixou de se postular com clareza nesse sentido, assim como o meu amigo Weber. E agora, naturalmente, eles têm o privilégio de viver essa consagração, que é uma obra dessa natureza, dessa importância. Nos meus minutos finais, eu quero aqui também destacar a fala que nos trouxe a deputada Luciane Carminati, que preside a Comissão de Educação, Cultura e Desporto. Corroboro como presidente como presidente da Frente Parlamentar de Apoio à Cultura, senhor presidente. De fato, nós precisamos de respostas para o setor. O governo do Estado tem ilustrado uma série de ações firmes, corajosas, na defesa dos interesses do povo catarinense. Mas, na área da cultura, de fato, a gente precisa de respostas em relação à nossa lei do mecenato, aos editais, que precisam, sim, chegar às ruas no menor tempo possível, porque foi este o setor que mais sofreu os efeitos da pandemia, ou um dos setores, junto com o setor de eventos, que mais sentiu os seus reflexos. Então, eu quero aqui corroborar a fala, os pedidos que a deputada Luciane Carminati deixou, e dizer que nesses próximos dias eu também vou me encontrar com o presidente da Fundação de Cultura, não apenas para estabelecer um rol de cobranças, mas para ofertar a minha colaboração como ex-gestora, ex-prefeita que fui, no sentido de encontrar estratégias efetivas para que a gente tenha um cronograma no segundo semestre voltado e focado também para o setor cultural. Por hoje, estas eram as minhas contribuições. Muito obrigada, senhor presidente, e aos colegas pela paciência em me ouvir. A deputada Paulinha Abelardo Luz está de aniversário hoje, ganhou uma obra tão importante, então ganhou o presente antes do aniversário. Parabéns aí a toda a população de Abelardo Luz. Próximo deputado, o deputado Padre Pedro Baldiceira. Vossa Excelência, será 10 minutos, deputado. Senhor presidente, senhores deputados, deputadas, eu faço uso da tribuna à tarde de hoje, até mesmo para realçar a importante visitas, poderíamos aqui chamar até mesmo de anúncios, que o governo do Estado tem feito nesta semana que passou em várias regiões do nosso Estado. Principalmente na grande região oeste de Santa Catarina. O governador esteve presente em Concórdia, Abelardo Luz, São Lourenço do Oeste, Chapecó, São José do Cedro, Maravilha e Itapiranga. Foram essas micro-regiões onde ele se fez presente, juntamente com toda a comitiva de algumas secretarias do governo e da Assembleia Legislativa. Vários parlamentares tiveram a oportunidade de acompanhar a presença do governador nestas regiões. E claro que se tem aproveitado o momento, com todos os cuidados que a própria pandemia ela nos tem colocado e exigido, a questão da máscara, o distanciamento, o uso do álcool e o gel. Então, sempre com esses cuidados que são extremamente importantes no dia a dia da nossa caminhada. Tendo em vista as vítimas que foram feitas através do Covid-19. E eu fiquei muito feliz, né, porque, além de participar diretamente do anúncio do pagamento de várias emendas parlamentares da nossa região oeste de Santa Catarina, só de minha parte, nós já colocamos basicamente mais de 27 milhões de reais em emendas, atendendo
diferentes demandas dos nossos municípios do estado de Santa Catarina. E claro que isso é desde 2018 para cá, né? E, fora disto, a contemplação também de vários outros parlamentares que tiveram a oportunidade de acompanhar e fazer essa entrega simbólica do pagamento dessas emendas, que muito ajudarão a população dos diferentes municípios. E, fora disto, o próprio governador Carlos Moisés anunciou um somatório que ultrapassam os 500 milhões de reais em diferentes ações, obras que serão colocadas à disposição da população dessas micro-regiões do estado de Santa Catarina. Então, um momento muito importante, muita gente participando, celebrando junto, e me parece que essa forma de marcar presença nas regiões, ela é altamente positiva, tanto para o governo como para nós parlamentares, porque é o parlamento catarinense que lá está presente junto àquela população toda, né? Então, queria fazer esse registro, né? Deixar isto registrado, porque acredito que seja extremamente importante, né? Para a Assembleia Legislativa, para o governo do Estado, mas, acima de tudo, para a população que será beneficiada com estes recursos à disposição dos nossos municípios. E, claro, eu não poderia aqui também de fazer, porque nós vivemos, né, este momento, e eu não poderia deixar de fazer uma manifestação com relação à situação em que estão as nossas rodovias federais, de maneira muito especial, nessas regiões todas por onde nós temos passado. E fazer a menção direta aqui, a 163. Está insuportável, infelizmente. Não tem mais como a gente aguentar. As queixas são de todos e de todas. Porque não é só se queixar, é que, infelizmente, a 163 ela se tornou intransitável. Não tem mais como andar. E olha, nós já perdemos muitas vidas nesse trecho. Já perdemos muita gente. Que não é só a questão do material com capotamentos, com batidas, ou com o estrago dos próprios veículos, caminhões e por aquilo que lá passa. Mas o pior de tudo é a vida que se perde por falta de uma atuação séria do governo federal. Infelizmente, o governo federal está brincando com a nossa população do extremo oeste. Infelizmente, o governo federal está brincando com a nossa população do extremo oeste, com as péssimas condições que nós encontramos as nossas rodovias federais. Por isso, eu quero manifestar aqui a minha indignação e, ao mesmo tempo, também a minha solidariedade à população do extremo oeste. Uma população que trabalha incansavelmente, que produz uma grande riqueza e que, através dela, recursos entram nos cofres municipais, no cofre estadual e no cofre da União. E, no entanto, não se devolve absolutamente nada, ou quase nada, para que essa população possa continuar com o seu trabalho, com o desenvolvimento das suas regiões e do nosso estado de Santa Catarina e do nosso país. Nós temos que colocar um basta a essa situação. Foram muitas viagens que se perdeu até Brasília para tentar colocar esse recurso. O recurso se coloca, ao mesmo tempo também o próprio governo federal retira esse mesmo dinheiro. Agora, recentemente,
por uma iniciativa do governo do estado de Santa Catarina, se tem colocado nesta rodovia para restaurar, né, essa rodovia 163, o montante de 100 milhões de reais. E, por enquanto, nós não estamos vendo uma decisão por parte do governo federal para colocar esse dinheiro ao alcance daquela população por onde percorre a 163. Para restaurar aquela rodovia, devolver dignidade àquelas famílias, àquele povo trabalhador desta nossa região do Extremo Oeste. Eu digo isto muito indignado, porque recursos existem. Recursos são frutos do trabalho, do suor e do pagamento de impostos de milhões de pessoas que vivem no nosso estado e nesse nosso país. É preciso que se devolva algo à nossa população através de ações concretas. Aí sim, podemos dizer que vale a pena pagar impostos, pagar tributos, quando esse dinheiro volta para ser reaplicado em ações, em políticas, na defesa da nossa população. Então, eu quero que, mais uma vez aqui, fazer esta manifestação e manifestar essa nossa indignação por estar vivendo nesta região e o descaso total do governo federal com relação a essa rodovia. A rodovia 163, que infelizmente está terminando o governo e nós não vimos absolutamente nada, e a rodovia cada vez pior. Pior condições de vida e de trânsito, de escoamento da produção de todas as nossas famílias da faixa de fronteira. E claro que além dela nós temos outras em péssimas condições, como é a 470, que também recebeu recursos do governo federal, do governo do estado de Santa Catarina, a 280, que também precisa, a 158, enfim, são várias, a 282, são várias rodovias que estão nessas péssimas condições e que precisamos, o mais rápido e urgente, a gente devolver essa dignidade ao nosso povo todo. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputado Padre Pedro Baldiceira. Entraremos agora no horário destinado aos partidos políticos. E o primeiro bloco do dia é o PSL-PL. Deputado Maurício Kudilac, Vossa Excelência terá 15 minutos, deputado. Obrigado, deputado Berlanda, nosso amigo, companheiro de partido e que hoje preside a sessão. Muito orgulho para nós, aí, para curitibanos e toda aquela região. Parabéns pela atuação de Vossa Excelência. Queria aproveitar, saudar o vereador Adenilson Oliveira da Luz, do nosso PL lá de Lebon Regis, que está presente na Assembleia Legislativa, trazendo alguns pleitos do município. Também recebi na parte da manhã o prefeito Alfredo César, o presidente da Câmara, Marco Antônio Coge, o secretário da Saúde, o Adilson Farias, nosso querido bugio, como é chamado, e ele gosta de assim ser chamado. Ali não tem bullying, ali é gente natural, gente pura, né, deputado Mocelin? Na nossa época, chamava de um apelido, a pessoa levava na maior tranquilidade. Hoje tem umas frescuradas aí bem difíceis de aceitar. Mas então, um abraço a todo esse grupo ali do município de Bela Vista todo. E também saudar o prefeito de Timbó Grande, prefeito Valdir Cardoso, esteve hoje no nosso gabinete, 2 emendas previstas para o município de Timbó Grande, uma para esse ano, 250 mil, uma para o ano que vem, 250 mil para a agricultura. Ele assumiu o município lá numa situação precária e vem socorrer em nós. E eu digo, e por isso defendo as emendas impositivas, porque o governo do estado tem uma visão geral
E nós temos aquela visão caso a caso, deputado Berlando, deputado Mocelin, das necessidades de uma viatura do bombeiro, que é um caso específico, de uma viatura da Polícia Civil, da Polícia Militar, de uma ambulância, que verificamos as pessoas, às vezes, viajando em 5, 6 pessoas num veículo sem condições e que nós procuramos levar, já que as pessoas não têm um atendimento mais próximo, quando tenham que se locomover, que utilizem um veículo em condições. Parei domingo, ali pelas 14 horas, ali no Tempero Serrano, em Bocaina, e ali param ambulâncias de todo o oeste, grande oeste, extremo oeste catarinense, e a gente vê aquela dedicação do motorista de ambulância, muitas vezes com pessoas cadeirantes, com pessoas que até para fazer as suas necessidades pessoais, preciso que o motorista acompanhe, que vá no banheiro, que dê todo o apoio necessário, que volte, que coloque na ambulância. Então, são pessoas assim com um dom especial de servir ao ser humano, de fazer o bem, e vai naquela dita de que uma vez uma pessoa visitando lá algumas freiras que atendiam pessoas doentes, pessoas carentes, e viu uma freira jovem, bonita, toda dedicada, cuidando de uma ferida de um leproso. E aí aquele cidadão olhou, mas você fazendo isso aqui, acho que eu não faria isso aqui por dinheiro nenhum no mundo, ele disse. Ela disse, eu também. Não faria por dinheiro nenhum no mundo. Eu faço porque eu gosto. Eu faço porque eu tenho amor pelas pessoas. Então, domingo eu vi vários exemplos ali em Bocaina do Sul, onde as pessoas dão aquela última parada antes do restante da viagem, 200 quilômetros, eles estão mais ou menos da capital, e onde os motoristas dão aquela última parada para depois enfrentar esse trajeto aqui até ali Bom Retiro, Alfredo Wagner e Santa Amaro, e chegar aqui na capital e acompanhar essas pessoas nos hospitais. Então, fazer esse registro da importância dos recursos, das emendas impositivas que servem de instrumento para ajudar essas pessoas que trabalham tanto pela saúde dos catarinenses. Estivemos lá no Roteiro, no Oeste, o deputado Padre Pedro há pouco falou a questão das rodovias do Oeste, um verdadeiro caos, a BR-163, e 3 ou 4 carros que estavam indo para as reuniões, Coronel Monsanto, furaram o pneu. Então, era uma viagem, era um momento. Imagine as pessoas que fazem aquele trajeto todo dia. E todo dia o buraco muda de lugar, aumenta o tamanho, desvia para cá, desvia para lá. Infelizmente, nós aprovamos aqui nessa casa 100 milhões para o governo federal aplicar na 163, e até agora, infelizmente, o governo federal não aceitou, não recebeu esse recurso. Perguntei isso ao governador Moisés, ele disse que já fez várias conversas com o ministro Tarcísio. Infelizmente, questões políticas, o ministro não mostra disposição em pegar os recursos e aplicar na rodovia. Enquanto isso, a população sofrendo, infelizmente, aquela situação. Tem o Gava ali de Santa Helena, município próximo a Descanso, a Belmonte, que tem caminhões. Ele disse, agora meus caminhões estão num trajeto contratado que pega o 63. Ele não tem um dia que o caminhão não tem um problema de pneu, de quebra de alguma coisa, e inclusive de sinaleiro, farol que solta ante aquela buraqueira que o veículo tem que passar. Então é lamentável
quando questões políticas deixam de fazer o bem acontecer ao cidadão, à população. A gente só tem que lamentar tudo isso. Para finalizar, deputado Berlandi, estou acompanhando aí as negociações da reforma da Previdência. Conversei com alguns integrantes das comissões, ali os presidentes que são os relatores, deputado Volney Weber, do Serviço Público, deputado Marcos Vieira, da Finanças, deputado Milton Obos, da Constituição e Justiça, que nesse horário estão em reunião ainda com a Segurança Pública, procurando fazer uns avanços, mas dizer para os colegas, para os policiais penais, até 2003 nós já conseguimos chegar com a integralidade, com a paridade, é uma questão de justiça, e a questão da idade, 55 anos até 2003, isso já está encaminhado, deputado Coronel Mocelin. A transição, aquele que falta um ano para cumprir os requisitos, a lei mudando a idade para 60 anos, ele não pode agora, está faltando passar para 7, para 8 anos. Então, o tempo que falta vai ser acrescido de mais 50%. Então, falta um ano, vai trabalhar 1 ano e meio. Aí fica justo, aí é aceitável, aí é tratar com respeito ao servidor. Então, quero dizer aos servidores, aos policiais civis, aos sistema socioeducativo, aos agentes penitenciários, que é toda a nossa polícia penal hoje, que até 2003 está resolvido. Estamos vendo os cálculos do IPREV para encontrar alternativa para levar esses avanços para quem ingressou até 2016, que é quando efetivamente a Previdência Complementar começou a funcionar em Santa Catarina, foi instituído. Então, segundo o governo, o PIN lá, o programa de imigração lá que está sendo adotado para a Previdência Complementar, ele seria bom, seria quase o equivalente ao da integralidade e a paridade, e o governo vai fazer os aportes necessários para compensar aquilo que o servidor já contribuiu, e quem quisesse poderia migrar para esse sistema. Então, estamos estudando o nosso projeto. Um projeto foi integralidade e paridade até 2003. O segundo projeto nós já separamos para que pudesse ser acatada uma ou outra emenda, deputado Berlandi, e a segunda emenda completa até 2016. Então, essa divisão que a gente fez é para não fazer um prejuízo geral à classe. O governo acatando uma emenda resolve uma parte, e o ideal acatar a segunda emenda como uma emenda mais completa. Mas dizer que as conversas continuam, o diálogo, eu acho que vai ter a leitura, não sei se houve hoje do projeto encaminhado, do substitutivo global encaminhado pelo governo, se não houve, deve ocorrer, para que dentro do prazo de tramitação, até o dia 4, possa ser votado. É necessário fazer uma previdência sustentável, é importante, tem que fazer, vai ter que, num segundo momento, rever a questão dos militares, o que tem que ajustar para tornar o sistema sustentável, mas tem que ter esse cuidado, esse respeito ao professor, ao servidor da educação, ao servidor da segurança, que já tem contribuição e que já tem os seus direitos consagrados e que devem ser respeitados. Mas eu tenho esperança, estamos todos aí na correria, estou até com equipamento aqui de medir a pressão, que de vez em quando dá uma subida, a gente tem que cuidar, começa a dar um pouquinho de dor de cabeça,
porque a gente se preocupa em resolver a questão, em fazer o bem, em fazer as coisas acontecer. É isso que a gente tem buscado fazer. Eu falei nas reuniões que nós fizemos que quem gosta de política gosta de pessoas, gosta de saber ouvir, de respeitar, de entender o problema da pessoa, pela gravidade que o problema representa para a pessoa e não para mim. Pode vir uma outra pessoa me relatar um problema que está afetando a vida, que lhe preocupa e que eu posso entender que talvez é uma bobagem, que não seja tão importante, mas para aquela pessoa é importante. E eu tenho que encarar o problema quando eu recebo pelo que ele representa para a pessoa, não para mim. O problema é a gravidade, é para a pessoa. E é isso que eu sempre disse, inclusive nos próprios cursos de formação da Academia de Polícia, que eu ia lá e quando eu usava a palavra, eu dizia, tratem as pessoas pelo que o problema da pessoa representa para ela, não para ti. Aí você vai conseguir entender, se colocar no lugar da pessoa e resolver essa questão. Nós fizemos pesquisa na época de atendimento policial, 85% das pessoas não reclamavam se você não resolvia o problema, mas reclamavam do atendimento. Então, o atendimento é às vezes mais importante, né? É o caso das lojas, né, Berlândia? Às vezes tem aquele que vai num lugar, é mal atendido, diz aqui eu não entro nunca mais, né? Porque a pessoa... E isso é no serviço público. Às vezes você consegue resolver, às vezes não consegue resolver. Eu vejo nosso atendimento aí dos servidores da equipe da Assembleia. É um atendimento atencioso, cordial, orienta. Aí a pessoa vai dizer, ó, fui lá, não consegui, mas me atenderam bem. Ou às vezes você atende mal, a pessoa diz, não, resolveram. Mas também é obrigação deles, tinha que resolver, mas atendeu mal, não sei o quê. Então, resolver o problema é um ponto da questão. Atender bem, eu vejo que é o mais importante, dar respeito e saber ouvir as pessoas. E isso tem que ser o ponto número 1 no serviço público. E eu sempre digo, polícia, segurança e saúde é onde as pessoas chegam mais fragilizadas. E é onde as pessoas precisam de mais atenção, de maior cuidado para que elas se sintam aliviadas do problema que muitas vezes para ela é o maior transtorno da sua vida. Obrigado, deputado Berlanda, obrigado a todos. Parabéns, parabéns, deputado Maurício Kudilac, pela fala. Próximo bloco, bloco PP-PSB, por 7 minutos e 30 segundos. Bloco PSD-PSC, 9 minutos. Partido dos Trabalhadores, por 9 minutos. Bloco MDB, Partido Novo, por 15 minutos. Bloco PDT, PSDB, Republicanos, por 7 minutos e 30 segundos. Não havendo, e finalizando o horário destinado aos partidos políticos, não havendo mais deputados inscritos, essa presidência suspende a sessão até às 16 horas. Está suspensa a sessão.